E aí eu te pergunto, qual foi a sua experiência com a sua fé ou com a sua espiritualidade que te fez acreditar que tinha um propósito, que tinha um porquê, que tinha uma razão aquilo tudo tá acontecendo com você? Eu acho que foram várias coisas que foram acontecendo nesse período. Porque eu ficava pensando, gente, as tragédias, elas acontecem todos os dias. Não são poucas. Não são poucas. São muitas tragédias, muitas situações violentas, muitas crianças que realmente morrem diariamente em situações, assim, horrorosas. E a gente não fica sabendo, né? Tem as que a gente fica sabendo, além das que a gente não sabe. Não sabe. Então eu ficava pensando assim, gente, o porquê que o nome dela toma essas proporções? E era assim, foram 3 meses consecutivos de televisão sem parar. O julgamento, você pega todas aquelas pessoas que foram para a porta do fórum, as pessoas que comemoraram, que soltaram fogos na porta do fórum, quando eles foram condenados. Você pega um documentário que saiu, que ficou em primeiro lugar. Que ficou em primeiro lugar não só no Brasil, mas no mundo. Então, falando de antes, eu falo assim, não é possível que isso aconteceu, que essa história aconteceu e isso não tinha um propósito. E ela não veio aqui a passeio, sem deixar um recado pro mundo. Porque muitas famílias se reconectaram, muitas famílias tiveram olhares diferentes para os seus filhos, muitas famílias passaram a ter atitudes diferentes entre pais e mães, preocupações, olhares atentos ou conexões, porque elas não queriam que aquilo acontecesse na casa delas. Porque a gente vê muito isso, infelizmente, enquanto você vê problemas dentro da periferia, que a gente não pode tratar dessa forma, mas você fala, será que aquela pessoa fez isso porque ela não tinha instrução? Essa pessoa cometeu um crime porque... Você fica tentando justificar. Quando você vê que o crime saiu da periferia, as pessoas falam, opa, tá mais perto da minha casa. Tá mais perto da realidade que eu vivo. Então, eu vi muitas pessoas vendo desta forma. A forma como aconteceu, ser um pai com a sua filha, enquanto ele devia protegê-la. Então foram muitas situações ali que eu vi que ela não veio à toa. E que toda essa história, como ela foi contada, como ela foi apresentada, como ela foi vista e revista, tinha algum sentido ali, algum propósito. Que talvez naquele primeiro momento eu não conseguisse entender. Mas a minha conexão com a espiritualidade, a minha conexão com o espiritismo, me trouxe naquela época respostas das quais eu precisava ou queria ou encontraria ali. Então a minha conexão, óbvio que com Deus, foi muito maior. E eu também encontrei esse caminho e entender todas essas coisas. E hoje eu vejo o legado que ela deixou e essa história. Porque, eu te falo, tudo que envolve o nome dela, tudo que as pessoas sabem que podem descobrir ou podem saber em relação ao nome dela, se torna muito grande. Então eu digo, não é à toa. Não é à toa. E como você falou, alertou, ligou uma chavinha para tantas outras situações, né? Então, quantas crianças também foram salvas a partir disso, né? A partir dessa tragédia. Exatamente. Em algum momento você brigou com Deus, você questionou Deus, você falou, por que comigo? Por que está acontecendo isso justamente comigo? Olha, o porquê comigo a gente sempre vai fazer, né? Infelizmente, nesses momentos é que a gente acaba questionando, mas foi apenas um questionamento, não foi uma desavença com ele. Porque a pergunta que eu te faço por que você me chamou aqui hoje? Então era como se eu perguntasse para Deus por que eu tinha que passar por isso. E aí ele foi realmente me dando essas respostas durante a vida e fazendo os caminhos certos, por mais que a gente às vezes não entenda, mas a minha conexão com ele só se fortaleceu durante esse período. Foi impressionante a minha conexão com ele e os entendimentos que eu tive da vida, da morte, enfim, foram muito grandes.